Oi, gente, vamos então a mais uma aulinha de biologia, aula de hoje, poluição. Bom, para começar, então, vamos dar a definição sobre poluição, sendo definida como qualquer alteração ambiental de natureza física, química ou biológica que traga prejuízo para os seres vivos, para a fauna, flora e para os seres humanos. Essa poluição, então, ela pode ser de natureza biológica, por exemplo, a erupção de um vulcão que lança na atmosfera grandes quantidades de fumaça tóxicas, ou esta poluição pode ser decorrente da ação antrópica, ou seja, ação do homem. Atualmente, então, e há várias décadas atrás, o ser humano, então, ele percebeu que ele podia se aproveitar dos recursos naturais, mas em decorrência disso, tem-se promovido muita degradação ambiental por conta de todas as formas de poluição. E a aula de hoje, então, nós vamos falar sobre a poluição do ar, a poluição, então, dita poluição atmosférica. Bom, nós vamos ver, então, a questão do efeito estufa e o consequente aquecimento global. Nós vamos ver também a destruição da camada de ozônio, chuva ácida e inversão térmica, certo? Bom, vamos começar então com o efeito estufa. Bom, o efeito estufa é um fenômeno natural. É por meio do efeito estufa, então, que há uma concentração ideal de gases aqui na atmosfera. Essa concentração de gases, então, faz com que tenhamos uma temperatura ideal, ou seja, essa atmosfera, por conta do efeito estufa, retém uma determinada quantidade de gases. E o calor retido por conta disso mantém, então, uma temperatura ideal. Um desses gases é o gás carbônico, o dióxido de carbônico, mas o dióxido de carbono em excesso pode ser prejudicial. Então, o efeito estufa é agravado, é aumentado pelo aumento dos gases poluentes na atmosfera. E esse aumento é decorrente, por exemplo, da queima dos combustíveis fósseis, petróleo e carvão, e também pela grande incidência atualmente dos desmatamentos. Bom, esse gás carbônico, ele é absorvido na fotossíntese pelos seres fotossintetizantes, mas acontece que esse aumento desses gases na atmosfera não é suprido, então, pela fotossíntese dos vegetais. Então, há um agravamento do efeito estufa. Então, seja a questão da grande circulação de veículos que utilizam, então, os combustíveis, seja a grande emissão pelas indústrias e N atividades humanas que liberam para a atmosfera grandes quantidades desses gases. Então, como consequência, nós temos então o dito aquecimento global. Então, esses gases ficam retidos na atmosfera, grande quantidade desses gases ficam retidas na atmosfera e faz com que o calor emanado pelo Sol não seja refletido para o espaço, fique concentrado aqui na atmosfera, então, intensificando o efeito estufa, ou seja, aumentando a concentração de gases e o calor aqui nessa atmosfera. Então, com isso, teremos o aumento da temperatura, que será sentida, por exemplo, pelas calotas polares, a partir do derretimento dessas calotas polares, o tal degelo. A fauna desses lugares sofre prejuízos, a flora sofre prejuízos, sem contar que esse degelo nos oceanos
altera as condições climáticas ou microclima das regiões e, consequentemente, alterações nos ciclos biogeoquímicos que afetam todos os organismos vivos, então, certo? Bom, o próximo é destruição da camada de ozônio. O ozônio, então, está presente numa camada chamada estratosfera, certo? E esse ozônio atua como um poderoso filtro que absorve até 98% da radiação ultravioleta. O problema é que há muita liberação de um gás conhecido como CFC, clorofluorcarbono, que destrói essa molécula de ozônio e, consequentemente, destrói essa camada de ozônio que atua filtrando então a radiação ultravioleta. Uma vez que essa camada é prejudicada, vai ter então uma maior incidência da radiação solar na atmosfera e, consequentemente, os organismos vão sentir. Nós, seres humanos, por exemplo, podemos adquirir problemas de pele, câncer e outras consequências devido a essa destruição dessa camada de ozônio, tá? Bom, seguindo. Chuva ácida. Chuva ácida acontece em algumas regiões onde há grande poluição atmosférica. Essa chuva ácida, então, ela é caracterizada por um pH dito ácido em torno de 4,5. Isso acontece porque há muita poluição, gases poluentes. Por exemplo, então, gases dióxido de enxofre e este outro aqui, dióxido de nitrogênio, na qual vão se juntar as gotículas de água e tornar essa água, então, com este tipo de pH. É como se juntássemos, então, esses gases e formássemos, então, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, formando, então, essa chuva. Essa chuva ácida é muito prejudicial, então, porque ela vai proporcionar corrosão de edifícios, de prédios, edifícios, monumentos, estátuas, sem contar nos malefícios às pessoas. Ocasiona também destruição das áreas naturais, destruição de plantações, prejuízos novamente, então, para a fauna e flora, tá? Geralmente, essa chuva ácida acontece em grandes capitais, em grandes metrópoles, na qual, então, há grande quantidade de poluição atmosférica. Bom, seguindo, inversão térmica. Inversão térmica é um fenômeno que também acontece em algumas regiões, algumas metrópoles, na qual há, então, grandes quantidades de poluentes. Bom, acontece, então, quando há mudanças de temperatura e faz com que agrave a poluição local. Então, numa situação normal, nós temos as massas de ar, as camadas de ar. Uma massa de ar quente junto à superfície e à medida que nós vamos subindo aqui, temos o ar frio, o ar mais frio e assim por diante. Bom, e numa situação normal, por conta de nós termos o ar quente aqui, os poluentes conseguem dissipar para a atmosfera por conta dessas densidades de massa. Mas, no fenômeno de inversão térmica, acontece quando, por exemplo, há uma queda na temperatura.
na qual a temperatura esfria e a massa de ar quente fica sobre essa temperatura mais fria, bloqueando, vamos dizer assim, a passagem dos poluentes. Então, essa inversão térmica, o ar frio não deixa os poluentes se dissiparem. Então, há o agravamento da poluição. Esse ar frio, então, por conta de ter uma massa de ar quente aqui, retém toda a poluição aqui, como se fosse uma grande nuvem cinza, mas não vai ser uma nuvem de chuva, e sim uma nuvem de poluição. Aqui junto então aqui esse solo. Problemas, a questão da poluição atmosférica e problemas respiratórios. Então, incidência de asma, bronquite, falta de ar por conta dessa atmosfera muito concentrada de gases poluentes, certo? Bom, era isso então. Espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.